Oiê! Como falar sobre você mesmo de uma forma impactante e encantadora? Te conto já já, depois da vinheta. Obrigado. Me fale um pouco sobre você. Essa é uma das perguntas cruciais em várias situações de exposição em público, seja numa entrevista de emprego, no momento em que você vai dar uma palestra e você vai se apresentar, sou fulano de tal, faço tal coisa, sou formado em tal, ou então numa reunião de trabalho. Em diversos momentos da nossa atividade profissional, nós temos que falar de nós mesmos, das nossas atribuições, das nossas formações, e a maneira como eu me apresento faz toda a diferença na comunicação. E aqui vale a pena dizer que eu não vou falar sobre o conteúdo, sobre o que você vai falar, o que tem que privilegiar ou não. Nós vamos falar sobre a forma, como você vai usar essas palavras, como você vai administrar a sua fala a favor da sua apresentação e da sua comunicação. Quando alguém pede para a gente se apresentar, geralmente acontece uma coisa que não é muito legal. A gente liga o piloto automático. E aí como é que você vai conquistar o seu público, o seu entrevistador, o seu interlocutor, se nem para falar de você mesmo você dá valor? Então vamos ao exemplo desse erro que é muito comum durante essa apresentação, e para isso eu vou usar uma dinâmica que eu utilizo bastante, é muito simples, mas eu utilizo bastante nos meus treinamentos, aqui também com os meus clientes, que ajuda a pessoa a entender o que ela faz na fala quando ela faz essa apresentação. Eu vou pedir para você falar agora os números do seu CPF. Vai lá, pode falar, em voz alta, vamos. Eu vou inventar um número aqui para falar como se fosse o meu, que seria algo do tipo 721-805-99287. Você percebe o que eu fiz com a melodia da minha fala? Vou fazer de novo, ó. 721-805-99287. Tem uma cadência, tem um desenho, tem uma melodia essa fala que eu disse aqui para você. E você acha que o seu CPF, quando você fala em voz alta, é igual à maneira como eu falei? Geralmente é. A pessoa faz uma modulação, que é o que a gente vai falar hoje, que é bem assim. Tananana, nananana, nananana, nananana. A modulação é esse padrão de variação na nossa fala. Nós podemos nos aprofundar nesses ensinamentos a respeito das modulações em um outro vídeo, e é bem bacana o trabalho. Se você tiver interesse, coloque aqui embaixo #EuQuero, e aí eu vou fazer um vídeo só sobre modulação, mas hoje a gente vai falar sobre essa modulação específica que é da fala durante a apresentação. Então, voltando para o nosso exemplo, quando eu e você falamos o nosso CPF, nós realizamos um padrão de modulação muito parecido. Isso é o que geralmente acontece quando eu falo um pouco no automático. E quando nós vamos nos apresentar em público e quando respondemos, especialmente quando respondemos essa pergunta, me fale de você, ou então, chegou aqui a palestrante Camila e ela vai falar sobre as suas atribuições, sobre a sua formação, ela vai se apresentar. Se eu não cuidar da minha fala, eu vou falar isso de um jeito muito padrãozinho também, como se eu estivesse falando o número do meu CPF. Seria algo do tipo: bom dia a todos, eu sou Camila Loyola, eu sou fonoaudióloga, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado aqui na PUC de São Paulo, em fonoaudiologia, eu trabalho com voz e com comunicação, eu trabalho também com cantores e demais profissionais da voz e outros profissionais que fazem bastante uso da comunicação em seu ambiente de trabalho. Esse modo de me apresentar não me valoriza, porque fica muito repetitiva a modulação, a melodia dessa fala, e o interlocutor, seja ele uma pessoa, seja o meu entrevistador ali no recrutamento, seja um público, uma plateia que está me escutando, essas pessoas começam a parar de prestar atenção em mim, porque a minha fala fica previsível. Então fica sempre uma mesma musiquinha tocando na cabeça dessas pessoas. Esse padrão repetitivo é uma espécie de vício de modulação de fala. As modulações, elas precisam acontecer, mas é necessário, é importante que a gente consiga variar. Então, se eu fosse me apresentar falando as mesmas coisas que eu falei agora há pouco,
eu faria modulações diferentes na minha fala ao apresentar esse conteúdo. Bom dia a todos, eu sou Camila Loyola, eu sou fonoaudióloga, trabalho com voz e com comunicação humana. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na área de fonoaudiologia aqui na PUC de São Paulo. Trabalho com cantores e outros profissionais da voz e também com profissionais que precisam fazer uso da sua comunicação de uma forma intensa no seu ambiente de trabalho. Dessa forma, eu quebrei aquele padrão repetitivo do tararam, 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 tam, tam. Então, quando você for fazer uma apresentação de si mesmo ou quando você for responder essa pergunta para o seu entrevistador, me fale de você, cuidado, não ligue no automático. Você tem uma experiência riquíssima, passe isso para o seu interlocutor, para o seu entrevistador, para o seu público. Assim você vai conseguir se apresentar de uma forma muito mais encantadora, as pessoas vão prestar atenção em você, vão te dar a credibilidade que você merece e vão ouvir o que você tem a dizer em toda a sua fala que vai vir na sequência. Então agora que você já aprendeu esse importante recurso da modulação ao fazer a sua apresentação, ao falar de você mesmo, confira as dicas da Fono para você treinar essa habilidade. Não ligue o piloto automático. Esteja atento a cada palavra do seu discurso e procure variar a modulação das frases. Escolha palavras ou trechos que você considera importantes e use os recursos de ênfase. Treine a partir de uma leitura. Escreva um pequeno texto com a sua apresentação, faça as marcações de como você pretende variar essa modulação e treine a partir dessas anotações. Mas cuidado, busque sempre o equilíbrio. Variar exageradamente a modulação da fala é tão nocivo quanto ter uma modulação repetitiva. E se você ainda tem dificuldade em trabalhar os aspectos da melodia da fala, procure uma ajuda profissional. Eu espero que esse vídeo te ajude a desenvolver melhor a maneira como você se apresenta para o seu público, para a sua plateia, para o seu possível empregador. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Também comente se você conseguiu fazer essa dinâmica aí do número do CPF, se você fala desse jeito meio repetitivo e agora já está conseguindo mexer, mudar um pouquinho a melodia da sua fala. E também deixe sugestões de outros temas, lembrando que #euquero se você quiser um vídeo só sobre modulação, divulgue esse conteúdo, compartilhe, recomende o Cami Disse para um amigo aí e a gente se vê numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo conteúdo aqui do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!